Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café In Vitro. E hoje a gente trouxe um tema super especial e muito pedido por vocês. A gente vai começar a entrar no universo de tratamentos de reprodução assistida que podem ajudar aí casais homoafetivos. Então a gente vai ter vários podcasts sobre esse assunto, tá? A nossa ideia hoje é comentar um pouquinho sobre as possibilidades de tratamento e falar um pouquinho para vocês também sobre a parte legal, que é uma dúvida que muitos de vocês trazem em consulta. E para falar desse assunto, a gente não podia trazer uma pessoa diferente. Vocês já conhecem, mas eu não sei se vocês sabem, que é um dos grandes nomes aí dentro da reprodução assistida quando a gente pensa nos tratamentos de casais homoafetivos. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Prado. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui falando desse assunto hoje, algo que eu lido há bastante tempo já, e vai ser bom para a gente esclarecer muita coisa e trocar muita ideia. E nosso outro convidado e co-host favorito, que veio também para complementar e para dar um peso para essa banca, seja bem-vindo, Edson. Obrigado, gente. Vai ser um prazer aqui de novo a gente falar sobre um assunto tão importante, né? Que está crescendo. Exato. E é um assunto muito grande, então a gente já sabe que a gente não vai esgotar hoje, tem muita coisa para a gente aprofundar, mas eu acho que é legal a gente trazer uma ideia geral para quem está ouvindo a gente. Então vamos lá. Pensando aí em casais homoafetivos femininos, doutor, quais são as possibilidades de tratamento para esse casal? Bem legal, porque mudou ao longo do tempo as conformações de casais que a gente atende. Se eu voltar lá 10, 15 anos atrás, era bastante comum a gente ter produção independente feminina, que hoje é mais ainda, mas na época era uma das formas que a gente tinha. Depois os casais homoafetivos femininos, que surgiu uma demanda nova, que era retirar o óvulo de uma, fertilizar com banco de sêmen, fazer o embrião e colocar no útero da outra. Então isso, algum tempo atrás, em 2008, 2009 mais ou menos, foi quando isso meio que estourou assim, no Brasil, né? Foi até capa da revista Época, na época. E foi uma capa que foi interessante, porque foi a mesma capa do Twitter, quando lançou o Twitter no Brasil. E foi a matéria principal da revista, legal. Maior do que sobre o Twitter, só que por causa dessa coisa social que a gente tem. Hoje ainda é difícil, imagina 2008, que não é tanto tempo assim, mas já a sociedade já mudou bastante. Acho até que por uma questão interna de editorial da revista, eles acharam por bem não ser a matéria principal de capa também da revista. Então ficou uma notinha ali falando sobre... eu não lembro exatamente como é que eram as palavras, mas era assim, estou grávida da minha esposa, acho que era alguma coisa assim. Mas por dentro era a matéria principal da revista Época. Foi tema até de um documentário do Profissão Repórter que passava na Rede Globo. Acho que até ainda passa Profissão Repórter, se não me engano. Passa quinta de madrugada. Quinta, né? Ainda passa. Então, foi um tratamento que fez muito sucesso, que é chamado de ROPA, que é um termo que veio do espanhol, que significa recepção de óvulos da parceira. Que na época também não existia isso definido nas normas do Conselho Regional de Medicina. Porque não tinha essa definição de pegar óvulo de uma e colocar no útero da outra. Então, o que a gente fazia? A gente tinha que solicitar para o CRM a autorização, porque era entendido como se fosse uma barriga solidária. Só que, na verdade, não era, porque era um casal. Uma tinha relacionamento com a outra, as duas tinham uma relação estável, mas como não era definido, a gente pedia autorização para o CRM. E eu enchi tanta paciência, infernizei tanto, colocava artigo, mandava carta... Falava tanto que acabou entrando nas resoluções novas do Conselho Federal de Medicina que normatizam os tratamentos de reprodução humana, passou a ter uma cláusula dizendo que é permitido fazer e aí a gente não precisava mais pedir autorização, já era permitido os médicos fazerem. Então a primeira grande mudança que a gente teve começou lá em 2008, 2009. Muito antes de ser moda hoje, muito antes de ser algo que as pessoas entendem como algo de mercado também, e que de fato é. A gente vê que os tratamentos para casais homoafetivos hoje têm uma participação no total de tratamentos muito grande, isso mudou bastante, assim como o congelamento de óvulos também não é mais só fertilização in vitro para casais hétero, isso mudou completamente. A gente tem muito caso de congelamento e muito caso de tratamentos para casais homoafetivos. Então é muito importante a gente ver também que o Brasil vive uma certa dualidade dessas coisas. Ao mesmo tempo que a gente tem um país com uma legislação extremamente avançada e que protege os casais homoafetivos, a gente tem uma sociedade extremamente reacionária que tem uma homofobia implícita em muitas das coisas, que muitas vezes é velada, mas a gente sabe que acontece, mas que pela persistência dessas pessoas, pela luta dessas pessoas, a gente vê a parada gay no Brasil uma das maiores do mundo, se não for a maior,
E é o segundo evento mais importante da cidade de São Paulo, só perde para a Fórmula 1. Talvez nem perca mais, talvez já seja o evento mais importante que movimenta a cidade. Então a gente vê o tanto que isso ganhou importância e aceitação da sociedade, o quanto que é importante. E a gente vê um movimento recente, né? Algumas clínicas recentemente abriu uma primeira clínica especializada em casais LGBTQIA. Independente de ser uma clínica especializada ou não, as equipes da clínica têm que ser equipes que consigam entender, compreender as demandas e que tenham zero de preconceito com isso. Mas, sem dúvida, todas as equipes deveriam ser treinadas. Isso sem dúvida nenhuma. É diferente da tua. A tua clínica, ela é especializada. A gente sabe disso. Pela sua experiência. Você hoje é a referência. Entretanto, ela atende todo mundo. E você colocou dentro da tua clínica pessoas que convivem, sabem conviver e são treinadas para esse atendimento e para outros atendimentos. Né? Eu acho que isso é o mais importante. A gente saber o acolhimento que esses casais precisam, independente da orientação sexual, independente de raça, de religião, de cor. E a gente sempre fala isso na Neovita, né? Não existe nenhum tipo de preconceito com nada, nem político, nem de religião, de nada. Todo mundo pode fazer e achar o que bem entender. Lá a gente tem um propósito, que é construir famílias. É um propósito que eu trago meu para a clínica desde 2008, antes de existir a Neovita, que não tinha nessa época ainda, mas eu já, óbvio, atuava na área. Muito antes de ser moda, atender casais homoafetivos, né? Porque hoje também tem a moda, porque é isso que eu falo. São casais que têm um poder aquisitivo, né? E tal. Então, é muito difícil separar isso. Mas os casais sabem, os casais vão saber diferenciar quem está fazendo porque está surfando uma onda e quem está fazendo porque de fato defende a bandeira. E isso a gente defende na clínica. A gente não está surfando em onda nenhuma porque a gente fez isso muito antes de ser moda. E tá lá, olha a revista Época lá de 2008, 2009, tá lá a matéria. Então não preciso nem... Está documentado, né? Está bem documentado. E isso do propósito de construir famílias é importante porque são os mais diversos formatos de família, né? Então hoje a gente vê diversos formatos de família e o nosso objetivo é trazer a parte técnica para te ajudar a realizar e chegar nesse objetivo. Mas isso que o Edson falou também é bem legal, porque a gente vê que uma coisa puxa a outra. Primeiro, a ciência. A ciência conseguiu proporcionar que os casais homoafetivos, que eles possam ter filhos com o material próprio, porque antes eles só tinham uma opção, que era fazer a adoção ou ter um relacionamento hétero, engravidar, e foi só aquele relacionamento para chegar na gravidez. Não existia outra forma. A tecnologia proporcionou que eles conseguissem ter filhos com os próprios gametas por causa de um tratamento médico. Aí vem a segunda etapa, vem a legislação, que a gente teve um grande avanço no Brasil, que foi a legalização do relacionamento homoafetivo, do casamento homoafetivo pelo Supremo Tribunal Federal, que, aliás, é uma das maiores revoluções do mundo que a gente vê em termos de legislação. É interessante quem puder ler e retomar como é que foi aquela discussão na época. Foi uma coisa fantástica. E depois de tudo isso, aí vem o Conselho Federal de Medicina normatizando essas evoluções. Então começa com uma evolução da ciência, uma evolução da lei e depois os órgãos médicos regulamentam. Então tem que ser feito dessa forma para que a gente fique adequado à lei. É tudo um processo e a gente continua caminhando com esse processo. Né? É um contínuo. Depois a gente vai ter um episódio só de barriga solidária, a gente vai citar aqui, mas que está nessa mesma esteira. Eu acabei abrindo um parênteses enorme aqui, né? Porque eu falei da roupa, mas existe uma outra opção também para os casais homoafetivos femininos, que é a inseminação. Isso que eu queria que você falasse. Aí não é possível pegar o óvulo de uma e colocar na outra, porque a inseminação vai acontecer a fecundação dentro do útero de uma pessoa, nas trompas, para ser mais preciso, na tuba uterina. E é lá que o embrião vai se formar. Então o sêmen a gente pega de um banco, insemina, estimula a ovulação ou não, pode ser até em ciclo natural, dependendo do caso, e faz a inseminação e essa paciente vai engravidar, mas aí o óvulo vai ser dela, no útero dela mesma, e a companheira dela vai ser mãe da mesma forma, vai ter duas mães, mas a genética vai ser toda de uma só. É a segunda opção que a gente tem para casais homoafetivos femininos. Vamos aproveitar que você falou um pouco de banco de sêmen e vamos comentar algumas coisas. Como é que funciona essa questão do banco de sêmen? A paciente compra esse sêmen, como é que funciona? Quanto que vem? Dá para fazer um tratamento? Dá para fazer mais tratamentos? Como é que é? Tem basicamente duas alternativas. A gente pode usar o banco de sêmen nacional. A gente tem poucos bancos no Brasil, 2 ou 3. Tem um maior aqui em São Paulo, que é o mais antigo e mais conhecido, mas tem outros no sul do país, tem outros bancos. E a gente tem os bancos internacionais. A gente costuma importar dos Estados Unidos, geralmente tem 3 maiores que a gente traz para cá. E aí é a opção do casal. O Edson pode ajudar aí explicar tecnicamente como é que
muda de um banco para outro, mas legalmente, fora do Brasil, a gente tem algumas coisas que no Brasil não são possíveis e que fora é. E muita gente pergunta, né? Ah, nossa, mas aí eu vi na televisão, eu vi na internet que depois de não sei quantos anos, um doador tinha 40 filhos, ele foi encontrar todos os filhos. No Brasil isso é impossível acontecer, porque aqui a doação é anônima. Nos Estados Unidos, o doador pode ser conhecido e ele assina lá os documentos se ele quer ser identificável ou não. No Brasil é sempre anônimo, não tem como no Brasil alguém descobrir quem foi o doador do banco. Então esses casos acontecem fora, aqui não. A não ser que tenha uma doença. Por exemplo, sei lá, tem uma doença que precisa de um transplante. Aí o mais compatível é a mãe. Judicialmente, pode procurar desse por isso, sentido. O BCTG, que é o Banco de Célula Tecido Germinativo, vulgo Laboratório de Fertilização in Vitro, tem que manter esses cadastros, Um registro, assim. esse registro durante pelo menos 20 anos, né, Fernando? E 20 anos. A gente colhe uma amostra de DNA dos doadores, tanto de óvulo quanto de sêmen, para que isso fique registrado. Mas, de maneira geral, a grande vantagem de usar um banco de fora é a diversidade. A gente tem muito mais opções, porque também tem outra norma que aqui no Brasil a gente tem que seguir. Não pode ser comprado sêmen, nem óvulo. Então, os doadores não ganham dinheiro para doar o sêmen. Isso dificulta bastante, a gente não tem tanto doador de sêmen. Já nos Estados Unidos, por exemplo, ou em vários países da Europa, pode ser pago. Então é muito mais fácil conseguir doadores. Tem muita diversidade, Tem né? muita diversidade, porque tem muito mais opções. As pessoas recebem para doar sêmen, tem gente que faz disso quase uma profissão mesmo, né? Ganha todo mês, está lá doando. Então tem muitas amostras, por isso que aparecem esses casos aí que teve 40, 50 filhos, porque são doadores que doam sempre. E você tem muita opção de escolha mesmo, de cor de pele, cabelo, olho, etnias. E a gente gosta de importar dos Estados Unidos por uma questão de similaridade genética também aqui com o Brasil. Assim como o Brasil, os Estados Unidos é um povo muito miscigenado. Tem negro, tem índio, tem oriental, tem chinês, japonês, europeu, tudo misturado, como aqui no Brasil também. A gente tem todas as etnias convivendo harmonicamente como aqui, então é mais fácil você encontrar doadores diferentes dos Estados Unidos do que se eu pegar da Europa, por exemplo, que se eu pegar da Ucrânia, eu vou ter sempre o mesmo perfil, branco, loiro, olho azul. Se eu pegar da África, a maioria vão ser negros. Nos Estados Unidos a gente tem tudo isso bem diversificado também. E aproveitando que o Edson está aqui, uma dúvida que as pacientes têm é em relação à qualidade. Tem muita diferença de um banco nacional para um banco internacional? Qual que é a sua visão? Na verdade, não é para ter diferença. A gente, em qualidade do sêmen, né? Isso. Se ele é um sêmen para banco de sêmen, ele tem que ter um critério mínimo de qualidade para ser atendido. O que acontece é que tem bancos que preparam o sêmen para inseminação, e são os melhores, porque você precisa ter uma quantidade maior, com uma motilidade melhor, com uma motilidade é o tanto que ele está se movimentando, né, e uma concentração boa, ou seja, uma quantidade boa, com uma morfologia, a carinha deles lá tem que ser boa, e esses são para inseminação. E tem uns que falam, esse sêmen não é para inseminação, esse sêmen é para ICSI, que aí você precisa de um espermatozoide para cada óvulo. Então, se a paciente teve lá 10 óvulos, você vai precisar de 10 espermatozoides bons. E aí o embriologista consegue achar isso. Mas não é para acontecer essa diferença. O que a gente sabe é que, e aí eu tenho uma crítica muito grande que, se no Brasil a gente pudesse pagar para o doador, e isso é uma crítica bastante grande, a gente não teria nem falta de sangue em banco de sangue. Né? Então, assim, é diferente de um transplante de órgão, Sim. Nada disso. Acho Transplante que de órgão é maneira. outra coisa, mas sangue, sêmen e óvulo, eles não são órgãos. Exatamente, é algo que podia ser revisto, né? Porque é diferente você doar uma córnea que você só tem duas, você doar um rim só tem dois. Você não produz de novo, Não né? produz de novo. Agora, sangue você produz de novo, sêmen você produz de novo, óvulo você não produz de novo, mas óvulo tem milhões e milhões. E Exatamente. aqueles você já ia jogar fora, E que já é ia uma jogar coisa que as fora. pacientes têm Se dúvida. eu tirar Isso. nesse ciclo, no outro ciclo ela vai ter de novo um monte, não vai perder, não Exatamente. antecipa É a renovável, menopausa. entre aspas, É né? renovável. Exato. Então, é uma crítica que eu faço, porque hoje, quem nunca passou aqui por um período de alguém que conhecido que foi lá e o parente está pedindo para doar sangue porque está recebendo sangue no hospital, ou quem nunca viu uma campanha de doação de sangue falando, olha, gente, nós precisamos de doador de sangue porque a gente não tem. E eu acho que se isso fosse liberado, pelo menos para se pagar isso, o Brasil nunca mais ia sofrer com isso. Seria e a gente diferente, nunca mais né? ia ter problema. Tanto os casais inférteis, ou os casais que precisam de óvulos, ou de sêmen, eles não passariam por essa dificuldade.
E os casais e as pessoas que precisam de sangue também não passariam por essa dificuldade. A questão é preço. O nacional geralmente é mais barato do que o importado. Então não é para todo mundo. Entendi. Além do custo em si, tem o transporte, que vem num tanque de nitrogênio, né? Coloca um tanque de nitrogênio no avião, é bem caro para transportar. Tudo bem que vem várias amostras. Não dá pra trazer na bolsa, né? Não dá, é pesado, é caro, então tudo isso encarece. Mas eu queria aproveitar e fazer um parêntesezinho pequeno. Porque muita gente já deve ter ouvido falar de inseminação caseira. Então, não entra nessa. Porque se você procurar nas redes sociais, você vai achar grupos lá, não sei aonde, na rede social tal, que tem gente que oferece inseminação caseira. Colhe o sêmen numa seringuinha, entrega em seringa e a mulher se auto-insemina em casa. Isso tem uma série de problemas, desde problemas físicos mesmo, de saúde, porque você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença sexualmente transmissível, né? E se aquela pessoa for portador de HIV, de hepatite, ou mesmo de clamídia, gonorreia, você pode contrair tudo isso. E tem uma questão legal também, porque o doador passa a ser conhecido e ele vai ter direito à herança, à guarda, a conviver com aquela criança. Então tem um monte de coisas que as pessoas às vezes não levam em conta, mas inseminação caseira é algo que você deve evitar de toda forma. É barato, é de graça, mas é aquilo lá, né? O barato sai caro, e pode sair muito caro. E falando agora de uma atualização que o CRM trouxe, né, que é legal a gente comentar, embora ainda não possa ser comprado e a gente não conheça a doação quando é de banco, é anônimo, existe agora a possibilidade de doador familiar, né, doutor? Conta pra gente aí como é que funciona. Agora pode, desde o ano passado, a resolução do Conselho Federal de Medicina mudou e parentes de até 4º grau também podem ser doador de óvulo e de sêmen para, obviamente, outros familiares, coisa que antigamente só podia ser anônimo, só podia ser de banco. Agora não, agora pode ser doadores conhecidos também. Então entra como mais uma possibilidade entra aí de como tratamento. Mais uma possibilidade também, justamente porque o número de doadores é restrito. A ideia foi aumentar a quantidade de doadores disponíveis se você pegar da própria família. Então, pensando aí num casal homoafetivo feminino, para a gente sistematizar aí para quem está em casa. Primeira possibilidade seria a gente usar o óvulo de uma parceira, só que aí a gente tem que partir para uma fertilização in vitro, certo? A gente usa o óvulo de uma parceira, um sêmen ou de banco ou de familiar, desde que não seja consanguíneo. Exato. Aí a gente forma o embrião e transfere para o útero da outra parceira. É o que chama de ROPA. Isso, então essa seria a primeira possibilidade. Segunda possibilidade é a inseminação assistida em um centro médico, né? A gente já falou aí dos perigos da autoinseminação. Então, na inseminação seria diferente. A mesma parceira que contribuiria com o óvulo seria a que iria gestar. Que vai engravidar também. Então, o sêmen continua sendo de banco, mas o óvulo é dela e o útero é dela. Então, é tudo numa pessoa só. Exato. Então, essas são as opções para casal homoafetivo feminino. Mais alguma? Acho que foi tudo. Essas duas. E pensando em casal homoafetivo masculino? Isso é algo relativamente novo, que eu comecei a verificar um aumento na tendência disso de poucos anos para cá, 5 a 8 anos para cá, não, muito antes disso não tinha. Eu acho até que por desconhecimento não tinha antes, porque muita gente até hoje me pergunta, nossa, mas eu achava que era proibido, que era ilegal. Não é ilegal, não tem nenhuma lei, aliás, essa é uma questão importante. Não existe lei sobre barriga solidária no Brasil, não existe, não tem nenhuma lei, nada na legislação. Então, pela nossa Constituição, o que não está normalizado em lei não é crime. Então, fazer barriga solidária não é crime. Inclusive, há quem discuta, grandes juristas de direito de família, que até a barriga de aluguel mesmo, a pessoa poder pagar, seria permitido, porque não tem legislação. No entanto, esses tratamentos são tratamentos médicos. Então, quem normatiza é o Conselho Federal de Medicina. E, frente ao Conselho Federal de Medicina, não pode haver pagamento, não pode haver nenhum benefício financeiro envolvido entre as partes. Então, os médicos não podem participar disso, embora não tenha uma lei que proíba, mas a gente tem que respeitar o Conselho Federal de Medicina. E a gente respeita. Então, pensando aí em casal homoafetivo masculino. Nesse caso, a gente não tem nem o óvulo, nem o útero, certo? Então, quais são as possibilidades? Seria um banco de óvulos ou doação familiar até 4º grau, desde que não tenha consanguinidade. Aí a gente entra com 3 ou 4 partes, ou até 4 no máximo, que tem que ser diferentes. A pessoa que vai doar o óvulo não pode ser a mesma que vai engravidar, porque senão ela vai ser mãe genética. E aí ela teria os direitos. Então você tem que ter uma doadora de óvulos, que pode ser familiar de um dos parceiros, não pode ser óbvio da mesma pessoa, que senão vai ser consanguíneo. Pode ser de banco de óvulo anônimo, que eu acho que é até melhor. Por uma questão de que... É sempre aquela coisa, né? Quando é familiar, quando é conhecido,
Depois, no futuro, isso pode gerar alguma questão para a criança. Festa de família. Sempre tem aquele tio meio sem graça, faz uma piadinha. Mas ele é só a tia ou é só a mãe? Porque o óvulo era dela. Eu acho que sempre tem esse risco, né? Quando a família é muito bem... Ou ela vira madrinha. Vira madrinha. Quando a família está muito bem garantida com isso, não tem nenhuma questão, ok. Mas se tem alguma dúvida, eu acho que o de banco anônimo é melhor, porque nunca vai ter essa dor de cabeça. E é importante dizer que, por mais que o casal ache que não precise, é importante ter um acompanhamento psicológico. Com certeza. É obrigatório até pelo CRM. Pelo menos a avaliação inicial né? A gente até mantém durante a gravidez. E depois que nasce, né? Acho que é importante para o casal ter. Porque é uma questão não só psicológica, pode ser uma questão legal também. A pessoa, como ela doou o óvulo e ela sabe que geneticamente o óvulo é dela, e se de repente ela criar um afeto tão grande e ela resolve solicitar guarda ou guarda compartilhada e pede um DNA, o juiz autoriza e o juiz entende que ela também é mãe, que ela tem direito à guarda. É uma decisão judicial que vai ter que ser cumprida, não tem nada a ver com o médico, não tem nada a ver com o casal vai ter que cumprir e a irmã, aquela pessoa que doou o óvulo conhecida, vai ter direito a dividir as atenções da criança e as responsabilidades com a criança também. Então, se a pessoa não quer correr esse risco, é melhor usar de banco, porque nunca vai ter esse problema. Então, primeira coisa, tem que ter um óvulo que ou é do banco ou é de uma doadora conhecida. Depois, tem que ter a barriga solidária, que aí é outra pessoa diferente. O que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina? Tem que ser alguém com grau de parentesco até 4º grau, que é mãe, irmã, tia, prima e sobrinha. E avó também. Tem que ser uma dessas pessoas nessas condições de vínculo familiar. Você sabe por quê? Por que tem que ser Você parente? imagina por quê? Tem uma questão, né? Uma das ideias é justamente para evitar que tenha que contratar alguém, para que não existisse a barriga solidária em si. A outra é pelo vínculo familiar também, para a criança ficar dentro de uma organização familiar que quem vai dar luz conhece os pais. Tem alguns motivos, né? Mas não seria pior também? Aí eu tô querendo só abrir a discussão, porque... Eu acho. Porque assim, você imagina, a minha tia, tia da minha prima... Não sei, tia da minha prima, sei lá. Tia da sua prima. 4º grau. Tia de 2º grau. Prima de 3º grau, pronto. Vai gestar o meu filho, e aí eu pego meu filho, nasceu, eu peguei meu filho. Aí a gente tá na festa da família. Aí ela fica brava porque eu não chamei ela para ser madrinha. É que aí são ela gestou, ela ficou 9 meses com aquela criança. Mas são eu tô querendo botar uma pimentinha aí só porque... Porque, na minha cabeça, o ideal seria ser todo mundo anônimo. Mas é que eu acho tirar que isso o vínculo muito individual do casal, Edson. Eu acho que isso vai muito do que o casal entende como... Sabe, assim, eu acho que isso é uma... Não sei, essa experiência. Eu acho que é a mesma discussão dos óvulos doados serem de uma pessoa exatamente, conhecida ou não. Exatamente. Eu, particularmente, é uma opinião pessoal, mas o casal decide absolutamente da maneira como que eles quiserem. A decisão sempre é do casal. Sempre é deles. Mas eu acho, na minha experiência também, de olhar casos do passado que a gente já fez, que quando a pessoa que vai ser a barriga solidária não é da família, é melhor. Por essas questões todas. Que a pessoa que foi a barriga solidária, se for irmã, por exemplo, ela vai ser ao mesmo tempo tia e mãe, porque ela deu à luz. Ela gestou aqui. Ela gestou. Né? Quando a pessoa não é da família, não pode ser anônimo, tem que conhecer a pessoa. Mas quando não é da família, você quebrar um vínculo é muito mais fácil. Agora, eu não posso desaparecer da minha irmã, da minha tia, da minha prima. Não tem como a pessoa sumir e quebrar completamente o vínculo sem que crie um problema familiar grande. Então, com uma pessoa que não tem essa ligação familiar, é mais fácil você quebrar o vínculo e seguir na vida com a criança da maneira com que você quer. E o que acontece? Retomando essa parte, então. Quando não tem grau de parentesco até 4º grau, você pode fazer também, mas aí tem que solicitar a autorização para o Conselho Regional de Medicina. E aí tem alguns critérios, né? Mesmo sendo familiar, tem que ter um filho vivo. Isso atualmente tem que ter um filho vivo. É obrigatório que tenha um filho vivo. Eu acho também ótimo. Mesmo antes de ser obrigatório, a gente sempre fez dessa forma. Porque isso evita que crie vínculo também. Porque você imagina uma situação catastrófica. Se a pessoa acontece algum problema na gravidez e ela perde o útero no parto, ou ela tem alguma complicação e depois não pode engravidar mais... E o único filho que ela conseguiu dar à luz é de uma barriga, ela fez uma barriga solidária e ela não vai ter contato e nunca mais vai poder engravidar. Então isso gera um problema potencial. Graças a Deus a gente nunca teve, mas é um problema potencial que um dia poderia acontecer. Então ela já sendo mãe,
ela cria menos vínculo com aquela gestação e ela tem a oportunidade de engravidar depois, outra vez, se ela quiser. E não precisa ir muito longe, né? Eu acho legal a gente trazer uns casos da vida, assim, para quem está assistindo. Na Escola Paulista a gente teve recente, uma paciente, 20 e poucos anos, que ela tinha lúpus, ela gestou, teve um óbito fetal aí com 20 e poucas semanas, 28, 29 semanas. E aí ela perdeu, teve uma hemorragia, uma tonioterina, enfim, ela perdeu o útero no pós-parto. A tonioterina quer dizer que o útero parou, tá, gente? Parou de contrair, O útero não aí sangrou, e aí teve que retirar o útero no pós-parto. E aí ela veio para um tratamento de reprodução assistida pensando na irmã ser barriga solidária. Só que a irmã tinha 23 anos e nenhum filho vivo. E aí foi, além de não poder, foi justamente o que a gente conversou. Na sua primeira gestação, você teve um desfecho, né? Um desfecho obstétrico muito ruim. Mas imagina, na mesma situação, a sua irmã gesta e tem o mesmo desfecho, ela não tem nenhum filho dela. Então é por isso que a gente tem essa regra aí de não deixar pacientes que não tiveram nenhum filho, né? Sim, eu acho importante. E aí, só para... Por que eu tinha pensado naquilo que eu coloquei um ponto atrás? É porque antigamente, não sei se você é da antigamente, mas a gente ouvia falar muito de ama de leite. E aí, sempre tinha uma ama de leite que falava: eu te amamentei. Né? Então, assim, eu via meus amigos, eu sou do interior, né? Então tinha muita ama de leite. Então, a gente tinha um vínculo muito grande, assim. Era meio que... É quase tipo, mãe mesmo, eu te amamentei. Você era uma mandrinha, né? Uma mandrinha. Então, talvez esse lado de conhecer seja... Que é uma coisa que a gente não planeja agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer, nenhum casal planeja. Mas, óbvio, escolher sempre do casal, mas é importante a gente colocar isso porque pode acontecer. O questionamento para o casal refletir, né? Por isso a importância do segmento psicológico. Exatamente. Mas tem casal, por exemplo, que eu já vi, que tem um raciocínio diferente. Fala, eu quero manter o material genético da minha família, quero usar ali o sêmen do meu irmão, por exemplo. Um paciente que não tem espermatozoide por algum motivo, enfim. Então é um raciocínio também, né? Por isso que eu acho que é individual. Vai muito de muitas coisas da pessoa, né? Não, exatamente. Então a gente vê as partes que estão envolvidas, né? Tem a pessoa que vai ser a barriga solidária, tem o óvulo que vai ser doado, tem o sêmen, e o sêmen pode ser dos dois. É isso que eu ia perguntar, que eles adoram perguntar. Pode fazer um mix de sêmen? Pode misturar os dois nos óvulos? Mix de sêmen não, são coisas diferentes, né? Você misturar o sêmen, além de ter um monte de complicações, você perde uma coisa que chama rastreabilidade, que você não vai saber quem é que formou aquele embrião, qual dos dois. Então não pode. Fazer mix, não. Mix seria assim, você junta os dois sêmens, mistura os dois sêmens no mesmo potinho ali, aí pega um espermatozoide aleatório e usa ele para fazer a fertilização. Isso não. Mas você pode separar os óvulos na hora de fertilizar. Por exemplo, você tem lá 10 óvulos, separo 5. Fertilizo esses 5 com o sêmen de um e está identificado, esse aqui é embrião do seu sêmen com óvulo doado. Fertiliza os outros 5 com o sêmen do outro. Esse aqui são os embriões do seu sêmen com óvulos doados. Depois você vai saber, então a rastreabilidade está mantida. Você sabe de quem é qual embrião. E aí tem um questionamento, se você pode colocar um embrião de cada ao mesmo tempo no útero. A resolução do CFM deixa uma margem ali, porque fala de doador, e doador só que está na seção de doador de óvulos, não está na seção de doador como uma forma geral, porque mesmo que o casal... Mesmo que a pessoa seja conhecida, eles consideram doador qualquer pessoa que fornece o material, mesmo que seja de banco ou a própria pessoa. Mas essa questão de não misturar os materiais está na seção de óvulos, não na seção de sêmen. E aí eu até fico nessa dúvida, né? Porque, na verdade, a rastreabilidade está mantida quando você fertilizou de maneira separada. Eu sei quem são os embriões de um e de outro. Lógico que se eu colocar os dois embriões, nem sempre vai nascer gêmeos. A gente tem uma taxa de gêmeos aí de 25%, 30%. Se não nascer gêmeos... e nascer só um, a gente não saberia quem é o pai. Mas sabe, você pode ir lá e fazer um teste de DNA, você vai descobrir também. Então, há como rastrear. Exato. Então, a justificativa do Conselho Federal de Medicina, que é completamente cabível e faz todo sentido, que é manter a rastreabilidade, ela está mantida. Que o receio deles, eu estava na reunião da Anvisa quando isso foi discutido em Brasília, era porque vários bancos internacionais de óvulos, aí não de sêmen, eles entregavam lotes muito pequenos, com 3 óvulos, 4 óvulos. Então, o que os laboratórios tinham que fazer para aumentar a chance? Juntar várias doadoras diferentes, 2, 3 às vezes, para chegar entre 10, 12 óvulos. E aí formava os embriões, e você não sabia nem de onde veio aquele óvulo. E você não tem como fazer um DNA, porque a doadora nem é do Brasil, a doadora é da Ucrânia, a doadora era da Argentina. Não tinha como saber. Então, ali sim você perde a rastreabilidade. Mas com sêmen, com a pessoa que é o próprio pai, não é perdida a rastreabilidade.
Então, nesse caso, para quem está em casa sistematizar, a gente precisaria de um banco de óvulos ou óvulo doado de familiar e da barriga solidária. E da barriga solidária. E o sêmen, ou só de um, ou dos dois. Ou dos dois. Acho que falamos de todas as possibilidades de tratamento para pacientes, para casais homoafetivos, ou faltou alguma? O que você acha? Tem os mais simples, que são as produções independentes. Porque não é Verdade. porque a pessoa é homoafetiva que ela obrigatoriamente tem um relacionamento. Ela Sim. pode ser homoafetiva e estar solteira. Então a gente vê bastante casos, homens solteiros que são homossexuais e que fazem produção independente. Da mesma forma, mulheres também, a gente vê bastante, tanto hétero quanto casais homoafetivos, como só pessoas solteiras, né? Então isso também acontece, mas é muito semelhante. Da mesma forma, se for mulher, vai precisar de um banco de sêmen, aí vai ser tudo com ela, né? Ou inseminação ou fertilização. Se for um homem, ele vai precisar de barriga solidária e óvulos doados. O resto é igual, mas não necessariamente precisa ser casal. Eu acho que o que a gente tem que trazer mesmo nesse episódio é primeiro mostrar que é possível, porque aquilo que você comentou, muitos casais nem sabem que existe essa possibilidade, acham que é proibido, acham que não tem como fazer. Então, mostrar que sim, é possível, é permitido, né? Tanto em lei como pelo Conselho de Medicina. E dar uma ideia um pouco das possibilidades. Mas existem muitas nuances. Acho que isso que você colocou do aspecto psicológico é algo que a gente tem que trazer. Né? Eu acho que é uma coisa super legal para a gente abordar depois. E aí tentar aprofundar um pouco e especificar cada um desses tratamentos. Mas já deixando essa ideia inicial do leque que existe de possibilidade de tratamento. E tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que não pode terminar esse episódio sem comentar, que é sobre o registro civil. Porque isso eu acho que o Brasil, se não me engano, é o único país do mundo. Até atrai, né? Muitos casais de fora. Eu tenho bastante pacientes que vêm de fora do Brasil justamente por causa dessa questão que a gente tem aqui. Porque tem alguns países que não permitem o registro, e países desenvolvidos, tem tese, né? Países do centro europeu até que fazem isso, que não permitem casais homoafetivos registrarem a criança como dois pais, por exemplo. O Brasil permite, não tem processo legal nenhum. Nasceu, pega uma declaração de nascido vivo do hospital, que foi feito na hora do parto, um relatório médico dizendo que o tratamento foi de barriga solidária, vai no cartório e o registro civil sai na hora, a certidão de nascimento, em nome de dois pais. Aliás, o Brasil tem outra coisa, que a certidão de nascimento não vem mais pai e mãe, vem filiação. É um grande avanço também para os casais LGBTQIA aqui no Brasil. É o que eu digo, né? A nossa legislação é tão avançada, mas os nossos costumes, a nossa sociedade ainda é muito reacionária. Então, aqui não tem nenhuma complicação, vai no cartório, registrou, acabou. A criança está registrada, tem certidão de nascimento no nome de dois pais, duas mães, um pai e uma mãe, dois pais e uma mãe. Todos os modelos de família que a gente quiser estão contemplados pela lei e isso não tem nem discussão. O cartório é obrigado a registrar. Se não registrar, o tabelião pode ser preso, até porque eu já vi casos de acontecer de tabelião receber ordem de prisão porque não estava cumprindo a lei. Então, é um avanço enorme que o Brasil tem e que os casais LGBTQIA conquistaram isso e tem que dar os parabéns pela batalha de vocês, que vocês conseguiram uma coisa revolucionária. E o que eu acho legal até de comentar, até da sua prática clínica também, principalmente para casais homoafetivos masculinos, é essa questão da cultura mesmo. A gente já tem vários hospitais, né, que já tem esse treinamento mesmo de como que funciona essa dinâmica, que já trazem isso como um diferencial também, né? Pensando no parto, pensando no pós-parto, pensando no segmento, enfim. Essa foi outra batalha enorme, porque nem todos os hospitais ainda conseguem compreender a dimensão do tratamento. Às vezes acontece umas escapadinhas, chega lá o casal na hora de fazer a internação, mas quem que vai entrar no parto? Ah, nós dois. Não, mas só pode o pai entrar, então, mas nós dois somos os pais. Não, mas como assim os dois são os pais? Isso que a gente já manda toda a documentação, já avisa o hospital antes, já avisa a enfermeira, avisa o diretor clínico, ó, vai chegar o caso aí tal dia, vai internar para fazer o parto. Às vezes acontece, depois chega lá na hora, ah, mas você não pode visitar porque você não é o pai. Não, como não? Eu sou o pai, tem dois pais. Não, mas você não pode visitar porque ela é a mãe e ela só que pode visitar a criança no berçário. Então, às vezes acontecem algumas coisinhas, mas ainda bem que os hospitais também se atentaram para essa realidade, para essa necessidade. Estão se adaptando. E hoje estão se adaptando. E a grande maioria das vezes, eles compreendem o acolhimento que o casal homoafetivo precisa. E isso tem passado de uma maneira muito mais tranquila hoje em dia. E é questão de tempo, gente. É um contínuo, não como a se gente muda, falou, né? Não se muda a cultura de um povo rapidamente. Mas acho que aos pouquinhos a gente está conquistando. São gerações, né? E assim, o que a gente tem visto é que a mudança tem acontecido, e tem acontecido rápido até. Né? E que é o que o Fernando falou, 2008 faz 14 anos. Né? Se a gente for pensar, as coisas estão evoluindo rápido e, na minha opinião, as coisas estão indo mais para frente do que a gente imagina, né? Do que se fala aí. Então, acho que,
principalmente com relação ao treinamento de funcionários, ao preconceito do funcionário, porque às vezes não teve aquela educação e vale a pena a gente sempre colocar. O convívio é fundamental. Não adianta a gente querer separar. A gente tem que conviver e tem que conviver todo mundo junto para entender aquilo como natural e saber que, sendo natural, vai ser o mesmo tratamento do que qualquer casal. São pessoas. Então não vai perguntar, Não cadê a mãe? diferença. Cadê a mãe dessa criança, né? Não vai perguntar isso, né? É importante, Que né? acontece, já vi acontecer de tudo. Hoje, ainda bem, não acontece mais, né? Mas a gente dava alta para a mãe separada do nenê. E aí o segurança na porta, que ele é muito bem treinado para não deixar ninguém roubar uma criança no hospital, né? Você imagina a confusão que é isso. Então, de repente, sai uma mãe sozinha, depois sai 2 pais com o nenê no colo. Mas cadê a mãe? Ele não deixava o casal sair com a criança, dava maior confusão, era maior estresse no E hospital. ele estava cumprindo o Tava papel cumprindo dele, o papel mas ele era dele. mal treinado. Mal Exato, treinado, ele não foi exatamente. treinado. Ninguém avisou para ele, ó, é assim, é um caso de barriga solidária, vai sair 2 homens aí. Então não tem mãe mesmo. Os 2 são os pais, né? Não tem mãe. Ninguém tá roubando o nenê é deles, mas ninguém avisou, o coitado. Eu te garanto que depois desse episódio com esse segurança, ele aprendeu e falou assim, Sem pô, dúvida. agora eu vou ter que ficar esperto, E os porque agora eu tenho próximos que foram conferir. treinados. com Exatamente. certeza. Tenho- E isso acontece, gente, desde do mais da profissão mais simples até a profissão mais complexa, não tem o que fazer. Tem um monte de anedotas, mas eu vou deixar vocês na curiosidade aqui. Quando tiver o episódio de barriga solidária, eu vou contar várias. Tem várias coisas que hoje a gente dá risada, né? Mas que na época foram bem intensas, mas que ainda bem não acontecem mais. Mas vira anedota, né? Porque você fala, gente, olha só como é que acontecia, né? E hoje não tem mais. Graças a Deus. Eu acho que a gente já conquistou muita coisa, mas temos muito a conquistar conquistar. ainda, né? Sim, Sem sim, dúvida sim. nenhuma. Tanto na ciência Lembrando, como na né, parte social. que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas homoafetivas no mundo. Apesar da gente ter todo esse avanço de legislação, é o país que mais tem assassinatos de pessoas homoafetivas. Por isso a importância da gente falar sobre isso também, sem né? dúvida. Gente, chegamos ao final do nosso episódio. Como eu falei pra vocês, a ideia não era aprofundar nesses tratamentos num primeiro momento. A gente queria dar uma ideia geral de como funciona e quais são as possibilidades. Mas fiquem tranquilos que a gente vai trazer episódios aprofundando em cada um desses temas. Certo? E a Dr. Isso Fernando aí. vai contar os causos dele aí Vou da contar vida. os causos, que hoje são engraçados, mas que na época foram tensos. Então é isso, deixem as suas dúvidas, são super importantes pra gente guiar o podcast também, pra gente entender o que vocês estão achando, o que vocês querem saber. Muito obrigada por participarem de mais um episódio. Obrigada, pessoal, pela presença de Obrigado, vocês. gente. Obrigado, foi ótimo. E nos vemos Valeu. na próxima. Beijo, tchau. Tchau, tchau.